você vai encontrar dessa forma, conforme João escreveu lá no capítulo 3 do seu evangelho. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na cruz do Calvário, a justiça de Deus ela é satisfeita mediante o amor, porque ele agradou a Deus dar o seu Filho unigênito para ser moído na cruz do Calvário por mim e por você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas a justiça de Deus também vai ser satisfeita no grande trono branco. É um dia de juízo onde todos os homens comparecerão, e aqueles que não quis ter um encontro com Jesus Cristo, lá Deus e cada um terá um momento onde vai ser decisivo. Não vai ter retorno, não vai ter como voltar atrás, porque o tempo passou. Esse dia de juízo não vai ser bom para o homem que lá estiver. Aleluia. Então, venha de encontro ao Senhor Jesus enquanto ainda há tempo, porque enquanto estivermos vida, enquanto Deus nos der essa oportunidade de termos o fôlego de vida, nós temos a oportunidade de ter um encontro com Jesus, de recebê-lo, confessar perante os homens como único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Neste momento vamos ouvir louvor pelas senhoras. O conjunto de senhoras da Igreja Assembleia de Deus vai trazer seu louvor neste momento. Aleluia. Hoje eu acordei pensando em ti, Jesus. O quanto que tu és maravilhoso. Me deu uma vontade de falar contigo e dizer o quanto para mim és precioso. Não vou cair não, gente. Eu ia cair. O Conjunto Livre dos Vales sauda a todos com a paz do Senhor. Porque você não faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amando. Montagem completa aí, pessoal, dessa caixa móvel. Eu vou fazer assim. Porque você não faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência. Pra você contar quando lá chegar, quando lá chegar. Você só chega a perda, mas é livramento, porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa
Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ficarmos de pé. Vamos ouvir uma porção da palavra de Deus lida pelo diácono Alex. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus de estarmos aqui. Fala no nome de Jesus, o único que salva e o único que liberta, que faz maravilhas. Vamos ler no segundo livro de João, capítulo 3, iniciar pelo verso 15. Glória a Deus. Amém? Vamos ler. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Muito bem, vamos convidar nosso irmão Xavier, o pastor da igreja, vai fazer essa oração, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, querido e eterno Deus, neste momento, Deus Santo e Eterno, agradecemos, Pai, pela sua palavra que foi neste momento, Deus Santo e Eterno. Deus amado, abençoe a tua igreja, Senhor, chegados aqui nessa noite, para que o louvado e bendizer seu santo nome via pública, o Pai Santo, salva e liberta nessa noite para o teu reino. Eu te peço a bênção, em nome de Jesus, filho amado, e para sempre. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, me veio na lembrança projeto do presbítero Monês, né? Onde nos convoca nós crentes, né? Adotar um culto evangelístico em sua residência, para que o evangelho, a palavra de Deus, seja proclamada. Graças a Deus, estamos nesta batalha, fazendo o evangelismo na cidade de Rodolfo Fernandes. E, amada igreja, os irmãos que desejarem, que Deus tocar no seu coração, nos comunique, pois estamos livres na quinta-feira e nos sábados. Mas pode ser outro dia, embora eu não possa estar presente. Mas o importante é que a gente anuncie a palavra de Deus. Divulgue a palavra de Deus, pois nestes últimos dias tem aparecido homens que se dizem cristãos, falando da palavra de Deus, mas se o foco da mensagem é outro, diferente do tema principal da Bíblia Sagrada, porque o tema principal da Bíblia Sagrada é Jesus Cristo e salvação para o homem. Não é cura, não é bens materiais. Deus, ele cura, continua curando, curou e ainda continua curando. Essas maravilhas, esses milagres, ele ainda opera no meio do homem. Mas se o que Deus quer para a humanidade hoje é salvação. Porque não adianta você ser curado de um câncer, não adianta você ter um olho restaurado, não adianta você ser curado do vírus do HIV, não adianta você juntar muitas riquezas nos seus celeiros. Mas se Deus
dissesse assim: hoje te pedirão a tua alma, para quem é? O que tens para apresentar diante de mim, diante de Deus? A preocupação da palavra é esta: que nós tenhamos condições de se apresentar diante de Deus, que a gente abrace esse amor de Deus, que foi derramado lá na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo verteu o teu sangue. Ele quer nos purificar. Agora precisa que nós creiamos nesta nova aliança, a aliança da graça, a nova aliança do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E queremos dizer para o povo que nos ouve que em nenhum outro há salvação a não ser em Cristo Jesus. E para a gente entender o mistério da salvação, precisamos ouvir a palavra de Deus. Pois Jesus Cristo, certa feita, disse assim: errais muito ao homem não conhecer a palavra de Deus e nem o seu poder. Pois se esta palavra vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem busca muitas verdades por aí. Busca a verdade da ciência, busca a verdade do curso, da cultura, de vários entendimentos, para poder se profissionalizar naquilo que ele quer fazer. Mas se em relação a Deus, poucos buscam compreender essa verdade. E a salvação, ela tem que ser entendida por meio da palavra e abraçada por meio da fé. Neste momento vamos ouvir a banda Filhos do Rei, também irá trazer seu louvor. Daqui a pouco nós temos o preleitor da palavra, o Diácono Monês vai trazer a palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Saudamos a alma da igreja, todos aqui da rua, com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar a nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno de honra, glória e louvor. Imagino o que daria o homem em troca de tudo que recebe do Senhor, né? Eu entendo de forma mais correta de fazer isso é ser adorando, invocando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fiquei meditando no canto sozinho. Adore nessa noite, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo. Aleluia. Em todas as vitórias que Deus já me deu, eu vejo em mim tanta fragilidade, fraqueza e defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo sim, meu Senhor. Fiquei pensando no que te daria, ah meu Deus, pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, mas como eu daria o que só pertence a ti? Não posso te dar o que já é teu, mas posso
tomar uma decisão. Eu vou te adorar o resto da vida, te entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo sim, meu Deus, mas eu te amo. Amar, Ele me amou, perdão, Ele, pecados, Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Sei que não é, aleluia, glória a Deus, ter o teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo, mas eu te amo, mas eu te amo, sim, meu Deus, mas eu te amo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O que poderíamos dar em troca desse tão grande amor? Meus amados irmãos, vamos ouvir a dona da casa, né? A irmã Carminha está com a oportunidade para se expressar naquilo que o Senhor Jesus tocar no seu coração. Somos gratos pela oportunidade que ela nos deu para estarmos realizando aqui nesta noite este culto, né? Para proclamarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu salvo os irmãos, aos ouvintes, meus vizinhos, com a paz do Senhor, amém? Fico muito feliz com esse culto que é de gratidão e também evangelização, porque o evangelho tem que ser proclamado. Eu vou deixar aqui em Mateus 10, onde o próprio Jesus falou: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Nós precisamos fazer essa aceitação perante ao homem em vida, né? Porque a gente tem que, se a gente não falar perante o homem, como é que Jesus vai dizer lá que nós confessamos Ele perante os homens? Não vai, né? E também quero agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele me concede, por minha família. E quero dizer aos ouvintes que Deus tem feito muitas coisas na minha vida depois que eu aceitei. Quem me conhece em longas datas sabe que eu passei muita necessidade, muitas provações. Mas eu vejo que todas nelas tinham um porquê para me aperfeiçoar, para ser o melhor como pessoa. Não tenho como castigo, não. Tenho como assim uma bênção que Ele fez na minha vida para me restaurar uma pessoa melhor, né? Que eu precisava passar pelos processos. E também nessa noite de adoração eu quero chamar a minha neta Thalita. Eu quero louvar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória.
E a gente só quer adorar, né, Thalita? Nós só queremos adorar. Sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequena, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que tem ele me deu. Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequena, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, o que eu tenho ele me deu. Só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tenho, ele me deu. Tudo que tenho, ele me deu. Deixa a porta de dar. Aleluia. Tudo que temos foi Jesus que nos deu. Somos gratos por todos aqueles que nos ouvem nesta noite. Nosso irmão Valsemar, graças a Deus pela sua presença.
pelo retorno, uma vida com Jesus Cristo. Pois o único escape para o homem é Jesus Cristo. Aleluia. Meus amados irmãos, vamos ouvir nossa irmã Neta. Vamos ouvir nossa irmã Neta, também trazendo louvor a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos dizer que homens e mulheres que desejam pregar, se preparem e vamos para as ruas, aleluia, anunciar o nome santo do Senhor Jesus. Também tenho o prazer de saudar a todos com a paz do Senhor. Sou imensamente grato ao Senhor por esta noite estarmos aqui em este lugar que se tornou lugar de adoração, porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória. O que você está fazendo? Que possamos a cada dia entender que não podemos ficar sem adorar o Senhor, porque somos dependentes dEle, dependente dos dias bons ou ruins. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mas o preso anseia ver toda a luz, a liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que eu desprezou. Eu te amo mais que o cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz, a liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que eu desprezou. Eu te amo mais que o cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. E é assim que eu te amo, Jesus. Amém? É um diferencial amar o Senhor sobre todas as coisas. Você que está escutando este som nesta noite, aí na sua casa, aí no seu aconchego, aí com os seus pensamentos, irmãos que estão aqui nesta noite, é um diferencial
amar o Senhor sobre todas as coisas, porque Ele tem sido fiel para conosco. Ele tem sido bom para conosco. Ele tem estado conosco mesmo quando não merecemos. Ele tem sido fiel para conosco. Ele tem nos acolhido, tem nos chamado de filho. E quando precisamos quando ninguém nos vê, Ele nos coloca no colo e diz: só precisa de mim para você vencer. Não se apegue aos detalhes dos seus dias, não se apegue à sua dor, não se apegue a nada deste mundo, porque você só vai precisar confessar o Senhor como seu Salvador, como a irmã Carminha falou, perante os homens. Porque se faz necessário o homem saber que a igreja de Jesus, que o povo que vai morar no céu vai porque ama em primeiro lugar Jesus Cristo. Porque todas as outras coisas ficarão aqui na terra, e é o amor em prioridade que vai nos levar à eternidade, que vai fazer cumprir, como diz a palavra, que tudo aqui ficará e não haverá mais pranto, nem choro e nem ranger de dentes. É esse amor que cura, que perdoa, que liberta. Não importa o que você fez, não importa o que você está pensando, ame ao Senhor. Faça essa experiência de amá-lo acima do que você tem, acima do seu dinheiro, acima do seu amigo, acima de sua mãe, seu pai, seu vizinho, seu amigo, sua esposa. E o Senhor te honrará em todas as demais coisas aqui na terra, porque Ele é fiel para cumprir quando o amamos com prioridade. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, diante de tudo que já ouvimos, louvores, algumas mensagens, vamos agora neste momento ouvir a palavra de Deus pelo nosso irmão presbítero Monês, que vai trazer a palavra da noite. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por nós estarmos aqui na casa, vamos dizer casa, pousar a nossa irmã Carminha, ela que adotou o nosso projeto da igreja, Adote um culto em sua casa, e ela adotou o culto, e ao mesmo tempo, reforçando o que o diácono Rutenberg disse, adote também um culto em sua casa, que é uma forma de nós pregarmos o Evangelho para os seus vizinhos e também para todos aqueles que estão ao alcance desse som. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 16. A parte C, a parte final do versículo. Glórias a Deus. A parte final. Muito interessante esse texto, eu meditando, pensando, e realmente o Senhor sempre me puxava essa passagem bíblica, na qual é muito conhecido por todos os irmãos e também as pessoas que estão ao alcance desse som já ouviu falar dessa passagem bíblica. Amém, igreja? A parte final do versículo diz: e o Senhor a fechou por fora
Amém. Glórias a Deus. E o Senhor a fechou por fora. Meus amados irmãos, estamos no texto bíblico muito conhecido, pois trata de uma passagem bíblica que fala, que escreve sobre um acontecimento que é conhecido mundialmente. Seja você cristão ou não, você já ouviu falar de uma certa forma, você já escutou pelos seus pais, avós, que antigamente existia pessoas, mas também existia um homem, e daqui a pouco vocês vão conhecer. E que Deus, no capítulo 6 de Gênesis, Deus resolve destruir a humanidade. E aí você já começa a observar, mas por que Deus fez isso? Nós entendemos e sabemos que Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E a justiça de Deus, ela é perfeita e eficaz. E Deus, meus amados irmãos, os irmãos que conhecem toda essa passagem bíblica, Deus fala com este homem e de uma certa forma Ele diz: olha, eu vou resolver acabar o mundo. O mundo, quando Ele diz, é pessoas, pois a humanidade tinha se esquecido de mim. Glórias a Deus. A humanidade, de uma certa forma, se esquece, glórias a Deus, de mim. E este homem começa até a interceder de uma certa forma: mas Senhor, o Senhor vai acabar, As pessoas viviam na iniquidade, naquilo que fazia e desagradava a Deus, de todas as maneiras, de todas as formas. O povo desagradava a Deus, naquilo que Deus tanto se aborrece. Porque, meus amados irmãos, e você que está ao alcance desse som, tenha certeza de uma coisa: Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Glórias a Deus. Ele me ama, Ele ama você, ama todos nós, que de uma certa forma a gente erra, a gente falha. Ele nos ama, mas Ele aborrece o pecado. Então, de uma certa forma, Ele diz para este homem: olha, eu vou acabar, pois as pessoas vivem de uma forma que não me agrada. E ele começa a interceder: mas Senhor, não existe 20 homens, não. Não existe 10 homens, não. E as pessoas não acreditavam. E aqui eu vou adiantar um pouco. Disse: olha, eu vou acabar o dilúvio. Aliás, eu vou acabar o mundo com o dilúvio. E ele começa a interceder: não tem jeito, não tem volta. Glórias a Deus. Guarda essa palavra. Quando Deus determina trazer juízo sobre a terra, Ele cumpre. Glórias a Deus. E ele começa então a dizer: olha, façam a arca, porque é através dela que você vai se salvar. Glórias a Deus. Deus é tão maravilhoso, meus amados irmãos, que faz com que este homem ele faça uma arca. E quem vai entrar na arca? Os irmãos já entenderam quem eu estou falando. Glórias a Deus. E quem vai entrar na arca? Só vai entrar você e sua casa. Quando ele diz sua casa, é a sua família. Você, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. De pessoas são esses: 3 e 3, 6.
8 pessoas. E vou direcionar um casal de animais, macho e fêmea, e vai entrar. E depois disso eu vou fechar. E ninguém mais vai entrar. Mas o que eu observo na postura desse homem, meus amados irmãos, o que Deus já tinha sentenciado para a humanidade, o que Deus já tinha determinado para a humanidade naquela época, que ia cumprir, e ele faz aquela arca, glórias a Deus, e ao mesmo tempo ele anuncia que haveria um dilúvio. As pessoas não acreditavam, porque fazia muito tempo que não chovia, mas ele dizia: vai vir um dilúvio. E as pessoas não acreditavam. Olha, quem vai dar crédito? Quem vai acreditar num homem desse? Glórias a Deus. Quem vai acreditar nas palavras dele? Mas enquanto ele fazia a arca, aleluia, ele anunciava: vai vir um dilúvio. Ele era fazendo e anunciando, e ninguém acreditava. Aleluia, glórias a Deus. E ele constrói a arca. E aqui chega na parte que eu lhe disse, que eu li para os irmãos. Chega o momento de Deus disser: olha, entra você e sua casa. Aleluia. E o interessante, meus amados irmãos, que teologicamente falando, foi o próprio Deus que fechou. Aleluia, glórias a Deus. Fechou de um jeito que ninguém mais abrisse. Aleluia, glórias a Deus. E o que é que nós entendemos daqui? Aleluia, porque se fosse Noé que tivesse fechado, não é quando visse as pessoas se afogando, morrendo, ele poderia abrir, mas não, foi o próprio Deus que fechou, para que o homem nenhum mais pudesse entrar na arca. E interessante, meus amados irmãos, que teologicamente falando, a arca tipifica Cristo. Aleluia. E agora eu vou lá para o Novo Testamento. Se tipifica Cristo, que foi o meu de salvar-se, como já foi lido aqui nesta noite. Aleluia. Nós somos resultados de que aceitamos a Jesus. E assim como Noé, já revelei, que anunciava que vinha o dilúvio. Aleluia. Nós estamos anunciando que Jesus vai vir. Aleluia, glórias a Deus. Nós estamos anunciando que Jesus vai vir. Aleluia, glórias a Deus. E para você que está ao alcance desse som, que está em sua casa, talvez você está escutando e dizendo: mas vocês já disseram há tanto tempo que ele vinha e até agora não veio. Aleluia. Eu conheço vocês anunciando há tanto tempo e Jesus ainda não veio. Aleluia. É porque ele vem no tempo de Deus. Aleluia. Ele vem no tempo certo. Aleluia. Observe da história de Noé. Não era anunciando e ninguém acreditava. E talvez isso já tenha colocado em seu coração, que talvez até pense: por tanto tempo você já tem ouvido a igreja, nós que somos crentes, anunciando que Jesus vai vir, e passa ano e entra ano, e você observa e vê que ele ainda não veio. Aleluia. Isso causa até em seu coração uma certa, aleluia, incredulidade. Aleluia. Mas nós, enquanto igreja, nós estamos dizendo, afirmando que a Bíblia Sagrada diz que ele vai vir. Aleluia. Eu não sei a hora, nem o momento, nem o dia, nem o ano, nem a estação. Aleluia. Mas que ele vai vir, porque está determinado por Deus. Aleluia. Que ele viria para levar a sua igreja, e que o homem creia ou que não creia, que seja alguém de posição alta, posição baixa, não importa a sua condição social, se você está crendo ou não, mas uma coisa tenha certeza, é que esse povo que agora está pregando, anunciando a palavra de Deus, esse dia, aleluia,
misericórdia vai chegar para esse povo e Jesus vai levar a sua igreja, e você talvez não vai ter outra oportunidade como essa de ouvir a palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E a fechou. Quando eu observo esse artigo A, ele dá um sentido de porta. Glórias a Deus. E eu vou lá para Mateus, agora para o Novo Testamento, capítulo 7, versículos do 3 ao 14. Jesus agora ele começa a ensinar. Assim como está lá em João 10 e 9, quando ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e encontrará e achará pastagens. Aleluia. João ele escreve essa passagem bíblica. Jesus está dizendo: olha, eu sou a porta. E aqui a gente pega o sentido de porta, essa comparação, essa simbologia que eu faço agora, e abro um parêntese. E o que o sentido de porta ela traz? O sentido de porta numa casa, num estabelecimento, ela dá o sentido de entrar. Você consegue entrar numa casa, num estabelecimento, através de uma porta. A porta que dá acesso à casa, a um estabelecimento, a qualquer segmento, setor, ou até mesmo do veículo. Você precisa entrar por uma porta. A porta é o que dá acesso. A Jesus, João 10, 9 diz: eu sou a porta. Aleluia. E o interessante é que Mateus 7, 13 e 14, ele dá duas portas. De uma certa forma ele dá duas condições para o homem: a porta estreita e a porta larga. E mais uma vez aqui eu faço uma analogia, uma simbologia bem interessante que Mateus está dizendo. Ele não traz o sentido de porta literal, ele está falando ali da vida, da condição humana. Porque o homem, ele tem a sua maneira de viver, do seu bel prazer, da sua maneira que ele acha. É o que Mateus está dizendo. Muitos que entram por ela, nessa porta larga. E quem está por essa porta? Quem é o agente dessa porta? O agente dessa porta é o adversário de nossas almas, em que tem ceifados, destruído muitas vidas, em que as pessoas têm trilhado, têm caminhado como os dias de Noé, daquela maneira, do seu ego, do seu jeito, daquelas pessoas que viviam, estão trilhados. É tanto que Mateus diz: são muitos que entram por ela, na porta larga. Eu comparo essa porta como essa rua aqui. Quando eles muitos entram por ela, que se for fazer uma fileira, passa muita gente por esse caminho. É uma porta larga, é uma porta que não tem renúncia. Glórias a Deus. É uma porta em que tem que ser Ele e não Cristo. É uma porta larga em que as pessoas estão por aí, vivenciando, presenciando, gostando, na bebida, nas festas, em outras coisas. É a porta larga. Glórias a Deus. Se eu chegar até 9 horas, irmãos, fica orando por mim. Eu não costumo fazer isso, mas eu estou sentindo. E ora por mim. E as pessoas estão por aí. Glórias a Deus, na porta larga. Glórias a Deus. Mas Mateus disse: tem uma porta estreita, é apertada. É apertada essa porta. Poucos são os que entram por ela. Aleluia. Poucos são os que entram por ela. E agora eu vou dizer: aleluia. Essa porta estreita é a que está lá em João 10 e 9, quando ele diz: eu sou a porta.
Aleluia. É Jesus que está dizendo: eu sou a porta. E essa porta é a porta em que o nosso irmão Valsemar tomou ela domingo. Aleluia. Pegou, aleluia, a chave da porta, que é a palavra de Deus, colocou em seu coração, aleluia. Não só entrou no aspecto físico, aleluia, no templo, não, foi mais além. Ele pegou a porta e entrou e deixou que Jesus agora falasse mais forte no seu coração. Essa mesma porta foi eu e você que adentramos um dia, e estamos aqui ao mesmo tempo anunciando: a porta é Jesus Cristo. Essa porta, ela conduz ao homem a vida eterna. Essa porta, ela tem transformação de vida. Essa porta tem regozo, paz espiritual, renovação espiritual. Essa porta tem alegria na vida do ser humano. Essa porta tem a salvação em sua vida. Essa porta tem transformação de comportamento, transformação de vida. Essa porta tem riqueza atrás dela, em que a traça, a ferrugem não consome. Essa porta tem a vida eterna para o homem aqui na terra. Bendito seja o nome de Jesus. É a porta que tem. Ela é estreita. Por que ela é estreita? É porque tem que ter renúncia. O que sua carne, o que o seu ego gosta, ela diz que não pode ter mais. Aleluia. Daquilo que você tanto gosta de fazer, dos prazeres mundanos, essa porta não permite. Sabe por quê? Porque Efésios descreve: porque a porta larga são as obras da carne, a coisa que a carne gosta. Quando eu digo carne, é o ser laudo humano mesmo. É essa porta lá. Aí dá o conflito com a porta estreita. Ele está dizendo, aleluia, que não compactua, que não quer com as coisas do mundo. Tem que ser a vontade de Deus em nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu gostava, antes de ser crente, para quem me conhece, aleluia, eu gostava muito de ir. As poucas vezes que eu ia, realmente eu ia para as festas e gostava de uma certa forma. Aleluia. Ficava lá. Aleluia. Era bom para cá, mas ruim para a vida espiritual. Aleluia. Você dançar, você se divertir, como as pessoas dizem, é bom, é para cá, para o espírito não. E chegava em casa, alguém que vai já sabe, bate aquela tristeza. Não é da ressaca não, é a tristeza. Aí no outro dia você passa aquele dia bem pesado. Você passa aquele dia bem pesado, triste, além do sono da noite, que não dormiu, bate a tristeza. Aí no outro dia, de uma certa forma, tenta de uma certa forma se alegrar, mas o espírito está triste. O espírito está triste. Eu digo isso porque eu vivenciava. Amanhecia o dia muito triste, glórias a Deus. Mas teve um dia que foi diferente na minha vida e na vida de cada um que está aqui. Aleluia, glórias a Deus. Porque nós adentramos por uma porta chamada Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. E você pode dizer, como é que vocês são alegres? Nós estamos alegres, sabe por quê? Porque nós temos Jesus na nossa vida. Já é o suficiente. Aleluia, nós temos Ele em nossa vida. Motivo de alegria de estar no culto como esse, pregando, anunciando a palavra de Deus. Muitas vezes não estando em grandes coisas materiais aqui na terra, não. Aleluia, porque eu disse e torno a dizer, porque a nossa maior riqueza está lá guardada nos céus. Aleluia. A nossa maior riqueza não é aqui na terra, não. A maior nossa riqueza está lá nos céus. Aleluia. Guardada. Aleluia. Que a qualquer momento, eu não sei, pode ser o final desse trabalho, pode ser a meia-noite, eu não sei, que nós aguardamos
Lembre da passagem de Noé? Ele estava preparando a arca. Ele estava preparando. No que ele estava preparando a arca, ele estava preparando o meio de salvar-se. Aleluia. E eu e você, o que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é pregando a palavra de Deus para que você também se salve. Aleluia. Você quer dizer que vai vir um dilúvio? Não, porque Deus fez um concerto com Noé. Mas uma coisa na Bíblia Sagrada que diz: é porque também vai vir juízo de Deus sobre a terra. Vai vir juízo de Deus sobre a terra. Não quero te amedrontar, não, nem isso. Mas eu tenho que ser verdadeiro o que a Bíblia diz. Porque assim como veio juízo, o dilúvio foi um tipo de juízo que veio. Sodoma e Gomorra foi um tipo de juízo que também veio. Aleluia. E também vai vir. Aleluia. Muita gente diz, eu conheço desde pequeno, muita gente já dizia: aleluia, o mundo vai se acabar. O mundo vai se acabar. Glórias a Deus. E podem ter certeza de uma coisa, que essas coisas vão passar. Aleluia. Porque da maneira que as pessoas viviam nos dias de Noé, elas estão vivenciando hoje. Aleluia. Da mesma maneira como elas estavam na iniquidade, na prática, em todo tipo de pecado, estão vivenciando hoje. Mas assim Deus, como usou Noé para pregar, para anunciar, Ele está usando a igreja. Aleluia. Para anunciar, aleluia, que você pode se livrar desse juízo. E a oportunidade você tem aqui nesta noite. Aleluia. Com uma decisão, somente isso. É apenas uma decisão. Aleluia. Deus só quer uma decisão para a sua vida. Ele não quer a sua casa, Ele não quer o seu carro, a sua moto, eu não sei o que você tem, mas Ele só quer uma decisão para a sua vida. É espiritual. É que se entregar a Ele, dizer sim para Deus, sim para essa porta e não para o mundo. Ele só quer essa decisão, aleluia, essa escolha que Ele imposta, que Ele coloca mais uma vez nessa noite para você. Que você tome uma decisão, que você tenha uma escolha em sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. E que escolha é essa? Aleluia. Glórias a Deus. A escolha agora enquanto vida. Porque não pode ser depois da morte, tem que ser agora enquanto vida. Eu costumo sempre fazer isso quando eu estou pregando. Não é de costume, mas aqui eu costumo fazer isso. E vou dizer aqui: a fase do ser humano, ele tem 5 fases em sua vida. E para você que está ao alcance, que está conosco nessa noite, está na sua palma da sua mão. Pode observar. Está na palma da sua mão. Ao homem está direito a nascer. Pode observar. E assim como os 5 dedos são diferentes na palma da sua mão, as fases do homem também é. Ele dá o direito de nascer, de crescer, de se reproduzir, que é o seu ápice, e aí vem envelhecer e chega ao último estágio de morrer. Ele tem essas 5 fases. Glórias a Deus. Mas humanamente falando, ele tem essas 5 fases. E pode observar, é uma diferente do que a outra. Não pode ser igual. Ele nasce, só nasce uma vez. Ele cresce, só cresce uma vez. Ele envelhece, só envelhece uma vez. Até porque a ciência está dizendo aí, está tentando fazer aí com que o homem viva para sempre através do Neuralink. E aí já é outra questão. Fazer com que o homem não possa morrer. Porque ao homem foi lhe dado
o direito de nascer e morrer, e passar por essas fases, se caso ele não morrer antes. Mas pela lógica, pela ótica humana é essa: chega o tempo dele envelhecer e chega o tempo de morrer. Glórias a Deus. Está na palma da sua mão, pode observar. E quando morrer, porque todo ser humano vai passar por essa fase, e quando chegar o tempo de morrer a carne, o físico, a matéria, o ser humano ele é formado por corpo, alma e espírito. Com o corpo vai a alma, mas fica o espírito. Aí o espírito vai ter com Deus. Por isso que a escolha tem que ser feita aqui, enquanto vida. Porque quando ele faz essa escolha enquanto vida de se entregar a Jesus, quando a morte chegar nele ou nela, aleluia, o espírito está guardado com Deus. Aleluia, glórias a Deus. O espírito está guardado com Deus. Aleluia, sabe por quê? Porque quando a morte vem para o crente, ele sabe que vai para o céu. Aleluia, ele está guardado. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele entrou pela porta estreita. Aleluia, ele deixou a porta larga, ele deixou o mundo aí. Aleluia, e ficou com Jesus, sofrendo calado, muitas vezes chorando. Aleluia, muitas vezes caluniado, muitas vezes perseguido. Aleluia, muitas vezes criticado. Aleluia, muitas vezes recebendo um copo de cachaça, como eu recebi. Aleluia, glórias a Deus. No meu batizado nas águas, quando o sujeito pegou um copo de cachaça e jogou em mim. Aleluia, o que poucos irmãos aqui sabem, mas como eu disse que eu estou sentindo de falar, eu vou falar. Aleluia, no meu dia de batizado nas águas, daquele açude, eu passei naquele conjunto em frente a Naós, e o que eu recebi foi dessa maneira, que disse, bebi poucas vezes, mas um disse, está aí crente, se batize com água. Aleluia, glórias a Deus. Passei no meu canto quieto, não agi pela carne, mas entreguei a Deus. Aleluia, porque eu sei que tem uma vida espiritual guardada para mim. Aleluia, poderia ter perdido aquele momento, poderia, mas eu preferi ficar com Cristo. Aleluia, com as minhas lágrimas para a minha casa. Aleluia, mas ficar com Cristo. Aleluia, passando por aquela situação, passando por aquele momento, mas eu decidi, é melhor com Cristo, é melhor com Cristo. Aleluia, porque com Cristo eu irei vencer, eu irei para a glória, e você nesta noite também tem a oportunidade de ir para a glória de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Mesmo sofrendo tudo e todos, é melhor estar com Cristo do que sem Ele. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. E vou ter que concluir. Aleluia. Mas ele diz mais uma vez: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outra passagem bíblica ele diz: eis que estou à porta e bato. Deixe-me falar só essa para me concluir. Eu disse que eu até 9, mas não vou não. Eis que estou à porta e bato. Você sabe que porta é essa? Mais uma vez ele diz: sou a porta. Porque assim como Deus fechou aquela porta da arca, eu disse agora durante a mensagem que existe duas portas, a larga e estreita. Um conduz à vida eterna, o outro à perdição. Jesus disse: eu sou a porta. E ele agora está dizendo: eis que estou à porta e bato. E eu e você estamos anunciando aqui, sabe qual porta? A porta da graça.
a porta da graça. Porque hoje a salvação é pela graça. Aleluia. Nós estamos anunciando essa porque nós recebemos de graça. Estamos oferecendo ela também de graça. Não cobramos nada. Aleluia. Nós só estamos anunciando porque Jesus disse que pregar a toda criatura. A salvação é de graça. Essa porta, ela é de graça. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Aleluia. E assim como toda porta, para você abrir e para você trancar, precisa de uma chave. Não precisa? Você precisa de uma chave para abrir. Eu vou lhe dar a chave. Glórias a Deus. Você sabe qual é a chave para essa porta? Está aqui na minha mão. É a palavra que está sendo pregada. Pegue essa chave e abra a porta da salvação em sua vida. Aleluia. Porque essa chave um dia ela não vai estar mais sendo oferecida, ela não vai estar sendo mais ofertada. Aleluia. Essa chave um dia ela vai parar de cessar. Essa chave ela vai parar de cessar. Eu não sei o que vai acontecer, mas é como se Deus pegasse a chave e guardasse só para Ele. E vai guardar porque vai levar a sua igreja. Aleluia. Se Deus tivesse feito uma chave para aquela arca, Ele tinha jogado fora, porque é para Noé não ter procurado e ter que abrir. Essa chave um dia também ela vai estar guardada, ela vai estar fechada. Aleluia. Mas é preciso que você se adentre enquanto tem a chave da porta da salvação, que é a palavra de Deus que está sendo pregada, anunciada nesta noite. Tome essa chave e entre por esta porta. Essa porta ela traz salvação. Essa porta traz, aleluia, vida eterna em Cristo Jesus. Porque a chave do mundo é a perdição. Aleluia. A chave deste mundo é destruição. A chave desse mundo ela traz vida de sofrimento e sofrimento eterno para todas as pessoas. Bendito seja o nome de Jesus. E concluo dizendo o que a Bíblia diz. Vai ser feito convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Que cansaço é esse? Eu dei uns exemplos do que eu estava. Você cansa, você se fadiga espiritualmente com as coisas desse mundo. Aleluia. E eu não vou nem anunciar aqui o que está acontecendo aí, nível de Brasil e mundo. Mas você, de uma certa forma, se você observa o que se passa na internet, na televisão, tudo isso, meus amados irmãos e amigos ouvintes, é cumprimento da palavra de Deus. Não é para você ficar com medo. Não é para você dizer, observar, mas rapaz, pregaram uma coisa que a gente fica até com medo. Não é para você ficar com medo. Não é para você ficar com aquela angústia, a sua alma angustiada, não. Não é para você ficar desse jeito. Mas é para você refletir e ver a necessidade de aceitar Jesus, de tomar uma decisão. Porque, como eu disse antes, o dilúvio veio e acabou com tudo. Somente estava na arca se salvaram. Vai vir chegar o tempo em que tudo aqui da terra vai passar. E quem vai se salvar? Fica essa interrogação para você. Quem vai se salvar? Porque vai passar, vai chegar o tempo em que essas coisas vão passar. A sua casa vai ficar, o seu carro vai ficar, a sua moto vai ficar, a sua conta bancária vai ficar, os seus amigos vão ficar, as festas, aquilo que você gosta vai ficar, tudo vai ficar. Eu ouvi muito meu avô me dizer isso, que quem morre não leva nada para lá, e é verdade. Tiram tudo,
porque tem que ficar. Glórias a Deus. Mas você tem a chance de ter algo a mais. Preste atenção, e vou concluir, que eu já disse que eu vou concluir. Mas você tem a chance de ter algo a mais na sua vida. Não é física humana, não. O algo a mais é o que está guardado lá nos céus, em que a Bíblia diz: as ruas, as praças de ouro, de jaspe. Aleluia. Deixa eu dizer só mais isso, irmãos. É que eu estou tentando concluir. A carne está pedindo para me concluir e o Espírito está dizendo para me falar mais. Mas só para você dar uma noção como é que vai ser lá nos céus. Mais 5 minutos e agora eu concluo. Que quando a gente estiver lá no céu, aleluia, é como um palácio. Aleluia. Não o palácio da Inglaterra, não, que o rei está lá. É um palácio em que as ruas, as praças de ouro, de jaspe. Aleluia. Você já pensou andar por essas ruas? Você já pensou entrar por uma porta como essa? Aleluia. Você já parou para pensar do que Deus tem guardado para a vida do ser humano e poder andar e poder caminhar por essas ruas? Aleluia. Em que você estará, aleluia. Você já ouviu falar de Jesus, você soube da história de Jesus, e você já parou para pensar de estar com Ele face a face. Aleluia. Glórias a Deus. Aquele que dá o ar para você respirar, aquele que dá o alimento para você se alimentar de manhã, tarde, noite, aquele que vai lhe dar daqui a pouco o sono para você dormir, por aquele que tem cuidado da sua casa, da sua família, da sua saúde, para aquele que tem guardado você dos males, de perigos, aleluia, daquele que tem dado livramento a você até de morte, aleluia, entre outras coisas. Você já parou para pensar no que Deus tem cuidado de você e a sua casa, e está guardado para que você chegue até lá, que você não tenha uma vida de sofrimento eterno, que você não venha ter uma vida que a Bíblia diz em que haverá pranto e ranger de dente para toda a eternidade, mas sim está guardado nos céus por herança. E o que tem lá, já parou para pensar? Igreja agora do Senhor, aleluia. Quantos aqui estão ansiosos para adentrar por essas portas celestiais, aleluia, e estar com Jesus para sempre, aleluia, e ficar com Ele para sempre, e andar por essas ruas de ouro e cristal, por essas portas, meus amados irmãos, que nós vamos adentrar uma vez e ficar com Ele para sempre, aleluia. Meus amados irmãos, é coisa grandiosa, é coisa grande que Deus tem guardado para mim e para você. E eu sei de uma coisa, é que vai valer a pena estar com Jesus. Vai valer a pena estar com Ele, sofrendo tudo, perseguindo Deus. Vai valer a pena estar com Jesus, aleluia. Não rejeite o convite, não rejeite a oportunidade. Fique com Jesus, atende por Jesus por essa porta, que eu e você, nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Glória a Deus. Ouvimos a palavra. Pedro vai nos dizer que Noé foi o pregador da justiça. 2 Pedro capítulo 2, verso 5. Aleluia. Contudo, só conseguiu salvar 7 pessoas. Ele e mais 7 pessoas. Hoje, a rua José Mariano de Melo foi evangelizada e foi falado sobre o nome que é sobre todo nome. E só Ele pode resolver, solucionar o problema que a nossa sociedade enfrenta. Aleluia.
O mundo foi destruído naquela época por conta da impiedade do homem. E ser ímpio é se opor a tudo que Deus criou de bom. E ser iníquo é praticar deliberadamente o pecado e gostar da prática. Aleluia. E a Bíblia diz que tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Somos gratos a Deus por esta oportunidade. E neste momento quero passar a direção, o restante do trabalho, para o nosso pastor Ranieri, pastor da Assembleia de Deus aqui em Rodolfo Fernandes. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Oh, glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, grato ao meu Deus por estarmos chegando ao final deste trabalho. Já ouvimos os louvores, né? A pregação da palavra de Deus, pregada, falada pelo nosso irmão presbítero irmão Monês, né? E resta somente agradecermos a Deus com oração e perguntarmos nesta noite, assim como Jesus fez quando ele passou ali no mar, beira-mar ali, que a palavra nos diz que tinha homens ali ajeitando as redes juntamente com o Pai, que ali estava também. E quando Jesus passou ali, que viu aqueles homens ali ajeitando aquelas redes, Jesus lançou o convite. Aí ele disse: vinde a mim e vos farei não pescadores de peixe, mas de homens. E diz que eles deixaram as redes, deixaram o seu pai e seguiram a Jesus e foram fazer a obra do Senhor. Este mesmo convite Jesus faz: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. Glória a Deus. Então queremos perguntar onde está a primeira pessoa que quer entrar por esse caminho, quer seguir este caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Alguém nesta noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que quer aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador? Porque a palavra nos diz, Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, a palavra lá nos diz que aquele que confessar, o próprio Senhor diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aleluia. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Irmãos, ali está a palavra de Deus. Amém? Alguém para Jesus? Muito bem. Então, queridos irmãos, desde já agradecemos a oportunidade que foi nos facultada pela nossa irmã Carminha, né? E você, rapaz, que não decide também para caminhar mais a esposa, né? Ah, muito bem. Tudo tem a sua hora, né? E o seu dia. Esse dia vai chegar, viu, Antônio? Você servir a Deus, caminhar, né? Porque o caminho é esse. Já foi falado aqui, pregado aqui. O caminho é esse, irmãos. O caminho do homem é na presença do Senhor. Esse mundo vai não ter mais o que oferecer, né? Glórias a Deus. Muito bem, desde já comunicando aos irmãos que quinta-feira está aberta a oportunidade
para realizarmos o culto na residência, assim os irmãos desejaram. Estamos nesse projeto, né? Estamos toda quinta-feira evangelizando, né? E pregando a palavra de Deus, conforme na residência dos irmãos que desejaram que a gente venha fazer. Amém? Para que seja colocado na escala e domingo já estarmos lendo. Amém? Então está aberto, quinta-feira, para realizarmos o culto na residência dos nossos irmãos. Muito bem, então vamos nos colocarmos de pé, irmãos, vamos agradecer a Deus. Amanhã teremos o nosso culto de oração, culto de instrução da palavra de Deus. Queremos convidar a todos, não perca a oportunidade, irmão, não fique em casa, né, desapercebido, ansioso em casa. É melhor estarmos na casa de Deus, louvando a Ele, ouvindo a sua palavra, amém? De que está em casa, ansioso, né, sem fazer nada. Eu não digo aqueles que têm a obrigação, às vezes não dá realmente para chegar, mas, irmãos, nós devemos aproveitar esses dias que o Senhor nos dá, de estarmos cada vez mais na presença dEle, na casa dEle. E é a nossa obrigação, irmãos, como membro, como congregado, participarmos dos trabalhos da obra do Senhor Jesus, né? É a nossa obrigação, porque se não for feito por nós, vai ser feito por quem? E o Senhor nos chamou para isto. Então convido a você para estar ali amanhã no culto de instrução, no culto de oração. Venha orar, venha buscar a Deus e venha ouvir também a palavra do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Às 19 horas estaremos ali começando com a oração, meia hora de oração, e depois temos a palavra, né, aos nossos corações, em nome de Jesus. Muito bem. Alguém para Jesus? Alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Não? Então nós vamos terminar, viu? A Bíblia diz: não deixe o que você pode fazer hoje para amanhã, porque amanhã não pertence a nós, amanhã pertence a Deus. Amém? Pertence a Deus. Eu falei lá na igreja de um pastor que eu conheci ali no Ceará, lá em Capuí, esses dias que eu estive pregando lá na sede ali da cidade de Capuí. E é um pastor muito conhecido, foi pastor aqui em várias cidades no Ceará, inclusive ali em Alto Santo, e várias cidades. Foi 21 cidades que ele pastoreou ali no estado do Ceará ali. E eu conheci ele ali em Capuí. Ele logo nasceu um desejo muito forte de cooperar conosco num culto de Santa Ceia. E já estava marcado agora para esses dias dele vir estar conosco aqui. Daqui ia para Potiretama, que é muito amigo do pastor Jussier. E ficou, irmãos, aquele desejo de participar desse trabalho. Um senhor sadio, com seus 75 anos por aí, mas sadio, né? E ele tinha costume de tomar banho e fazer as suas atividades físicas na piscina dele. E ao terminar, ia ao banheiro, tomar banho, enfim. E a gente foi, esse dia recebemos a notícia que ele, acabando de fazer as suas atividades na piscina, foi para o banheiro e por lá escorregou. E certo é que a esposa, quando sentiu falta dele, ele estava demorando, foi lá fora, né, onde ficava a piscina, e viu o banheiro lá fora também. E ele, quando ela chegou lá, ele já estava caído e sem vida, né? E sem vida. E o primeiro momento que alguém imaginou que tinha sido um infarto, né? Tinha sido infarto. Mas quando o irmão me falou, o irmão Neto, que mora lá em Capuí, que podia ter sido infarto, que acharam ele morto, eu disse: não, infarto talvez não seja, porque ele era um homem sadio. E realmente a causa da morte não foi infarto, foi que ele realmente escorregou no banheiro e bateu com a cabeça na pia e deu traumatismo craniano, né? Foi a razão da morte dele. Ele era um homem sadio e abalou o estado do Ceará, a nós também. Por que estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque a nossa vida é assim. Você, numa simples manhã costumeira dele, um deslize num banheiro,
foi o motivo de ceifar a sua vida. Essa é a nossa vida. Não é à toa que Tiago comparou nossa vida como um vapor de uma panela. Está fervendo ali no fogo, alguém tira a tampa e a gente começa a ver aquele vapor subindo, daí a pouco desaparece. Ele comparou a nossa vida assim, como um vapor de uma panela. Então por isso que eu estou dizendo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã não nos pertence. Amém? Alguém acha porque é jovem ainda, eu estou jovem ainda com 30 anos, eu nem tenho muita coisa aí por à frente. Não é assim não. A nossa chamada para a eternidade, nós não sabemos que dia, que hora, que idade, pode ser com 70, pode ser com 20, pode ser com 30, nós não sabemos. Nós sabemos de uma coisa, que aqueles que estão escondidos em Jesus estão garantidos. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, não se prepare, esteja preparado, louvado seja o nome do Senhor, para aguardar a vinda do Senhor Jesus. Ele pode arrebatar, chamar alguém assim, como chamou o pastor Marinho, Pastor Marinho, como ele chamou. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, vamos agradecer a Deus neste momento com a oração. Quero convidar o diácono, nosso irmão Alex, para fazer esta oração. Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Boa esta palavra, irmãos? Que Deus abençoe cada um, até seu lar, e abençoe cada familiar. Vamos orar uns pelos outros, Oramos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado por essa rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na qual onde o Evangelho foi falado, Senhor, que o Senhor salva, que o Senhor cura, isso é verdade, porque está na Bíblia. Deus, abençoa cada ouvinte, Senhor, cada morador dessa rua, vem dar livramento, Senhor, e vem salvar, Deus querido, vem nos guardar, abençoa cada um até seus lares, em nome de Jesus, amém. Da bênção apostólica, os irmãos que deram parabéns à nossa irmã Maria Rita Oliveira, muitos pensavam que era a irmã Maria Rita que está aqui conosco, mas ela já fez agora esses dias. A Maria Rita é a filha de Vanderlei, que está completando hoje, que os irmãos estão dando parabéns lá no grupo da igreja, Maria Rita Oliveira, amém? Então curva a sua cabeça, tira sua mão, receba a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos diz, quem disse amém, receba a sua vitória em nome de Jesus e a paz do Senhor. Glória a Deus.